Bom, galera, ano passado eu postei um vídeo falando sobre como eu fiquei empolgado com o filme do Superman que teve ano passado, certo? Porque realmente foi muito bom, gente. Me emocionou o filme, eu reconheço até hoje que ele é um filme bom, não é um filme que passou um ano e ficou ruim, isso só foi um filme de hype, né? E eu tava realmente esperando que esse fosse o gatilho inicial, a fagulha, sabe? Pra acender o fogo que pode ser o universo DC nos cinemas. Só que, gente, um ano depois, praticamente, chegou aos cinemas Supergirl. E eu acho que o universo DC já morreu, já. Acabou. Já pode enterrar, cava a cova, joga o caixão dentro, porque, é sério, é um dos filmes mais insuportáveis que eu vejo em tempo. E não que seja um filme que, obviamente, eu tava esperando muito, só que, pô, o primeiro filme do Superman foi bem legal. Eu falei, pô, a Supergirl aparece no final lá até. E aí eu pensei comigo, pô, esse filme pode ser legal, né? Eu gosto da atriz também, eu acho que tem um hate desnecessário em cima dela, tudo mais. Eu acho que ela tem cara assim de Supergirl. Eu acho que os problemas do filme giram em torno muito mais do roteiro e principalmente da motivação da Supergirl e também da sidekick dela lá, que deixa eu pegar o nome dela aqui, gente, só pra não falar bobagem. Da Ruth também, gente, da Ruth. A motivação da personagem da Ruth é uma é válida, tudo mais, principalmente porque se eu bati o olho ali na cena inicial de Supergirl, gente, eu lembrei de Bastardos Inglórios, obviamente, e também de Três Homens em Conflito, porque Bastardos Inglórios copiou Três Homens em Conflito, né? Supergirl é uma prova disso, porque ela tenta copiar Guardiões da Galáxia, tenta copiar o próprio Superman que saiu ano passado, só que ela é uma cópia de tudo e em tudo ela consegue fazer mal feito, sabe? Aqui, essa foto que vocês estão vendo aqui, eu vou pegar essa outra aqui. Tipo assim, gente, vocês veem isso aqui, tipo, pô, é a mesma coisa, galera, praticamente, sabe? É a mesma roupa, os dois usam sobretudo, os dois estão de headset. E vocês entendem que o James Gunn falou assim, pô, eu acho que eu saí da Marvel, só que eu ainda gostava muito desses personagens, eu gostava muito de como eu tratava o Peter Quill. Ele falou assim, pô, por que eu não posso fazer isso com um personagem da DC? Aí ele pegou a Supergirl. Eu não li muitas histórias de Supergirl, tá, gente? Porque uma das únicas histórias de Supergirl que eu tenho e que eu gosto pra caraca é dessa aqui, ó. É Batman e Superman, a história da Supergirl. Porque em 1985 rolou a crise das Infinitas Terras, a Supergirl morreu, um dos momentos mais icônicos e marcantes da história dos quadrinhos. E galera, nos anos 2000, o Jeff Loeb e o Michael Turner trouxeram ela de volta numa história que eu acho bem legal, virou uma animação até da DC, e é uma animação boa pra caramba, gente. Eu recomendo, trouxeram ela novamente, tá vendo? Galera, eu tenho como referência essa Supergirl aqui. E essa Supergirl aqui, ela é muito diferente da origem, obviamente, que eles estão dando no cinema aí. E ela aqui é prima do Kal-El, obviamente, só que ela tava perdida no espaço esse tempo todo. Tipo, a nave dela que vinha pra Terra também ficou um tempão vagando no espaço, perdeu o rumo, né, a trajetória, e aí ela ficou um mó tempão vagando. Ela é mais velha que o Kal-El, o que isso no filme eles mudam, eles colocam como o Superman sendo mais velho que ela, né? Obviamente essas coisas não incomodariam se fosse um roteiro bom, assim, um roteiro melhor, só que tipo, não gostei da forma como ela foi trazida pra Terra, sabe? A forma como Krypton foi protegida com uma redoma ali que o pai dela criou. Ele só fez só um pedacinho, só ele não conseguia fazer pra proteger o mundo todo, tipo, ele era mó inteligentão, tá ligado? Ele tinha o irmão dele, que é o pai do Superman, né, o Jor-El, baita de um cientista inteligente, como é que eles não poderiam fazer isso, tudo. E também, gente, eu falei que eu não ia zoar a Millie Alcock, acho que é o nome dela, assim, porque eu acho ela boa, até uma boa atriz, só que aquela cena, do traje dela, quando ela vem pra Terra, gente, o que foi aquilo? Os melhores personagens do filme, gente, obviamente, são o Lobo. O Lobo tá muito maneiro nesse filme. Eu acho que eles mantiveram a essência dele nesse filme. E o Krypto. E o Krypto aparece 5 minutos do filme, porque ele é o motivo dela ir atrás do vilão do filme. Que, falando dele, é uma porcaria. O primeiro vilão do universo DC, que foi o Lex Luthor, e ele é muito da hora, galera. Pô, tem várias cenas legais com ele, dele xingando o Superman, dele falando um A. E eu acho que nesse filme eles quiseram fazer meio que sabe, um Ronan, o acusador, galera, sabe, do primeiro filme, sabem, o Ronan acusador do primeiro filme? Então, acho que eles quiseram fazer algo parecido, só que não deu muito certo, galera, porque o vilão desse filme, ele é muito chato, na moral, e ele ainda amputa um baita crime que eu não posso falar aqui, né,
a ele e toda a tropa de piratas dele. E aí, obviamente, você não tem nem como, sei lá, dar uma simpatizada com o vilão, não. Tipo, ele já é ruim, e aí você não consegue gostar dele por causa que a motivação pra ele fazer as coisas também não é boa. Então, tipo, ele é só horrível mesmo no filme. E falando de ter raiva de personagem, eu vou ter que falar da personagem que mais me fez ter raiva nesse filme, que foi, obviamente, a menininha, né, a Ruth, que nem eu falei aqui. E ela tem toda essa missão aí que ela, pra ela buscar a redenção dela, né, a vingança, não é nem redenção, é vingança, galera, que ela quer. E aí ela vai atrás do saqueador, que como é que é o nome dele, gente? Só deixa eu... Cram. E aí ela vai atrás do Cram lá, galera, e tipo, ela é uma criança, sabe? Ela quer que alguém mate o Cram pra ela, só que ela quer matar o Cram com a espada do pai dela. E aí no final, ela vai matar o Cram. Mas aí o Supergirl fala assim, não faz isso porque você vai viver com um peso enorme pro resto da sua vida e tudo mais, e você não sabe como é que vai ser ruim, isso aí não vai te trazer bem nenhum. Aí ela não mata ele, a Supergirl pega a espada dele e fala assim, espera ali no cantinho rapidinho, vai lá e mata o Cram, porra. Então, tipo, ela é uma baita de uma hipócrita, ela não tem uma evolução no filme, do começo ao fim, ela é a mesma personagem, e isso me irritou de uma forma, gente. Porque pensa comigo, por qual motivo eu ia querer ver um filme em que eu sei que o personagem é o mesmo, do começo ao fim? Tipo, ele não muda, ele não tem uma evolução. O Superman do filme do ano passado, pô, ele tem uma evolução em relação aos pais dele, em relação a essas coisas. A Supergirl, ela não passa por nada de evolução, não tem coisas novas que acontecem na história que fazem com que ela repense o passado. Tipo, só a amizade dela, e não é nem amizade porque elas se odeiam o filme inteiro, e aí no final ela fala assim, não, como eu gostei de ter você na nossa missão e tal. Ela tava mandando ela pra casa, sabe? Na moral, patético. E o CGI também desse filme tava bem ruim em algumas partes, sabe? Em algumas partes dava pra ver que excluíram o cabo ali, sabe? Que tava levantando ela assim, e tá bem patéticozinho mesmo. O Superman do ano passado, galera, foi inspirado nisso aqui, ó. Grandes Aços Superman. Isso aqui, galera, é uma das maiores histórias do Homem de Aço, se não a maior, e também uma das melhores histórias do universo DC de todos os tempos. Isso aqui é espetacular. E galera, quando você vê uma capa dessa aqui, o cara sentado em cima das nuvens observando a cidade, pô, isso aqui é muito vibe Superman. E isso aqui foi transmitido com excelência mesmo pro novo filme do James Gunn. O novo filme da Supergirl, cara, ela não é a Supergirl que a gente conhece. Tipo, vou até falar dessa aqui, ó, que foi a da animação lá, que eu sempre gostei e tudo mais. Até na Liga da Justiça. Ela era meio rebelde, era, mas pô, não era um rebelde chato igual essa aí, sabe? Na moral, ela era realmente heroína, sabe? Essa aqui não tá ligando pra nada, ela não quer nem salvar as coisas, sabe? Pô, não passa uma vibe de super-herói esse filme, passa uma vibe de, literalmente, menina depressiva que não consegue superar nada do passado, sabe? Enfim, galera, o universo de James Gunn, eu vou falar aqui, ele tinha a chance de ser muito bom, porque Superman foi muito bom. E você, meu querido telespectador, eu imagino que se você é um leitor de quadrinhos também, você vai falar assim, quais são os personagens que eu gostaria de ver num filme baseado em quadrinhos? Superman? Ah, mas beleza, esse aí já vai sair. Beleza, então eu quero ver o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde. Eu quero ver esses heróis, cara, que eu cresci lendo e que eu amo. Foi anunciado hoje, galera, uma série não, um filme do Bane e do Exterminador. Por que eu quero ver um filme do Bane e do Exterminador? Eu não quero, eu quero ver um filme do Batman, eu quero ver um filme da Mulher Maravilha, porque eles são os meus heróis, sabe? Os heróis que eu cresci juntos, que eles me ensinaram coisas, que eu cresci falando, pô, quero ser uma pessoa tão da hora, tão bondosa quanto o Super-Homem, eu quero ser uma pessoa tão esforçada quanto o Batman, sei lá, essas coisas, sabe? Eu sentia que ele queria passar isso para outras pessoas, para novas gerações, com o filme do Superman, né, do ano passado, só que agora eu percebo que não, cara, que ele só quer ferrar tudo mesmo, que a Marvel já tava acabando de ferrar, né, porque a Marvel reinou soberana por muitos anos e depois ela caiu no limbo, porque tudo que a Marvel produziu desde Capitão América e o Soldado Invernal foi uma merda. Com exceção de Guardiões da Galáxia 3 e do Homem-Aranha 3. Com exceção desses dois filmes, o resto foi tudo um lixo. E agora eles estão tentando reviver tudo mais, mas eu pensei que a DC ia ensinar uma lição pra eles, por ter o James Gunn é um entendedor de quadrinhos, eu sei disso. Só que ele cagou tudo já, galera. Esse é o que da questão e é isso. Se você também concorda comigo, achou o Supergirl uma merda e acha que o James Gunn tá cagando com tudo também, ele não pode mais continuar, tá virando um outro Zé do Boné lá da Marvel. Já comenta aí também a sua opinião sobre o filme, tudo. Eu achei muito ruim pra esse filme aí, sei lá, eu dei 2 estrelas no Letterboxd, né? Muito ruim esse filme, galera. Eu não gostei mesmo. E eu espero que, pelo menos, sei lá, eles cancelem alguns projetos e falem, não, vamos fazer agora uma parada séria. Vamos fazer Batman, vamos fazer Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, vamos fazer os Jovens Titãs. É só isso que a gente quer ver, James Gunn. Pelo amor de Deus!